O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que você está acostumado. E tem um bom motivo para isso. Aparentemente, comentar essa polêmica é uma situação legal mais precária do que as falas que resultam no meu comentário. Então, tanto porque eu sei que eu estou tratando de um assunto que envolve uma pessoa bastante litigiosa, como também essas falas aconteceram dentro de um contexto de um conteúdo que é vendido como um curso e bastante caro, seria bastante fácil para a pessoa argumentar para o YouTube que eu estou usando indevidamente trechos de um material que pertence a ele. Esse é o motivo, a propósito, pelo qual aquele meu vídeo de uma célebre brasileira com 5 diplomas foi tirado sem cerimônia do ar. Eu cometi o erro de usar um trecho de um vídeo dessa pessoa, e isso torna o argumento de que esse youtuber está roubando a minha propriedade intelectual muito fácil de fazer. Então, para evitar tanto o problema de trabalhar de graça e ser processado, vamos tentar narrar essa história de um jeito um pouco diferente. Mas é tão complicado abordar esse assunto porque até as manchetes falando do caso são, eu consigo ver aqui como seria bastante fácil argumentar que só a forma como essa manchete foi escrita já é difamatória para o cara. Eu estou falando, evidentemente, daquele curso que talvez você conheça, que parece que de anos em anos a internet redescobre novas falas do principal professor e fundador desse tal curso. A matéria que eu estou lendo atribui o vídeo a 2019, mas o próprio autor diz com um certo grau de incerteza que pode ter sido gravado entre 2016 e 2017. O ponto é que é um vídeo antigo, os vídeos das falas desse professor rotineiramente chocam a internet, parece que de tempos em tempos a galera redescobre e estamos nesse momento do ano em que mais uma fala desse professor viralizou nas redes sociais. Como eu falei no começo, para evitar usar tanto a imagem da pessoa e a sua propriedade intelectual, dessa vez eu vou ter que apenas ler o que foi dito no vídeo em questão. Nesse vídeo, que é uma aula de direito penal, o cidadão faz a seguinte declaração. Imagina, filho, que você é virgem. Aí você passa num concurso técnico de necropsia de nível médio. Aí você tá lá e vem uma menina do Pânico na TV morta. Meu irmão, com aquele rabão, e ela infartou de tanto tomar bomba. Infartou na porta do necrotério. 2 horas da manhã, não tem ninguém. Você bota a mão, quentinha ainda. O que você vai fazer? Vai deixar esfriar? Meu irmão, eu assumo o fumo de responder pelo crime. Meu irmão, o difícil vai ser você arrumar uns travesseiros, porque comer ela de bruços não dá. Tem que botar de 4. Então, você bota um monte de travesseiros. Bota ela toda torta lá, irmão. Daquele jeito, fica meio durinha. Vai assim. E só por Deus, cara. Como vai endurecendo tudo, deve ficar bom demais e come até a parte da manhã. Em um momento nessa mesma fala, ele até fala que se esfriar, você usa lá um secador de cabelo para esquentar e continua então fazendo isso com o cadáver. Naturalmente, acho que todo mundo pode concordar com isso, uma cena bastante grotesca e choca. E aparentemente, essa é a ideia. Esse curso e esse professor particularmente, ele é popular entre seus pares, entre seus alunos e clientes, por causa desses cenários, digamos, inusitados. A ideia, e isso é evidente em todos os vídeos desse professor que viralizaram, é inventar um cenário completamente absurdo, fazer comentários realmente meio de baixo calão sobre a situação e depois interpretar aquilo sob a luz do entendimento jurídico atual sobre aquela questão. O problema é que, e eu vou abordar essa questão da parte pedagógica do que ele está falando, porque existem, a meu ver, falhas até mesmo nisso. Mas para qualquer pessoa vai causar muita estranheza essa narração detalhada de como você, explicando em primeira pessoa, pretende fazer aquilo. Né? Meu irmão, eu assumo o fumo de responder pelo crime. Por mais que seja um cenário fictício, ainda que você traga aquilo como um cenário flagrantemente absurdo, apenas para o debate jurídico acadêmico da questão, para a maioria esmagadora de pessoas, essa riqueza de detalhes com a qual você descreve o vilipêndio de cadáveres vai chocar, naturalmente. Lembra que eu falei que isso é recorrente? Que não é a primeira vez que ele tem esse tipo de fala? Então, tem um outro vídeo que pode ser encontrado no YouTube, então talvez o figura aí não é tão protetor assim da sua propriedade intelectual, mas eu prefiro não pagar para ver, não quero trabalhar de graça. Neste outro vídeo, o professor em questão tece um outro cenário em que você estaria transando com uma pessoa trans, e aí novamente descrito com toda uma riqueza de detalhes que, honestamente, eu acho esquisito. E aí ele explora a questão.
Se você, naquele momento, vai e dá um tiro na cabeça daquela pessoa trans, aquilo pode ser tipificado como feminicídio ou não? A interpretação que ele dá é que se aquela pessoa já passou pela cirurgia de redesignação de sexo, sim, agora é feminicídio. Caso contrário, não tipifica como feminicídio. O problema é que, além da descrição da cena ser um pouco perturbadora e honestamente desnecessária, porque eu imagino que deve ter formas melhores de abordar essa questão, talvez uma forma um pouco mais respeitosa, que não causasse tanto choque assim. Certamente deve ter formas melhores que isso. O cara é comunicador, ele é professor, ele é profissional. A insistência nesse formato, eu entendo que isso é popular entre a galera que procura ele, deve estar procurando justamente isso, essa irreverência e tal, mas não é de se surpreender que a sociedade, em geral, vê isso como perturbador. Lembra que eu falei que além desses exemplos perturbadores serem simplesmente desnecessários, na minha opinião, até a parte pedagógica parece estar falha nisso aí? Isso fica evidente nesse caso específico, porque para o compreendimento da lei, esse fator que ele apontou como relevante é literalmente insignificante. Tem um artigo aí que eu posso colocar para você do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em que rolou exatamente esse tipo de caso. Foi uma tentativa de assassinato de uma pessoa trans e o caso foi interpretado como tentativa de feminicídio, indiferente da pessoa ter passado pela operação de mudança de sexo ou não. E aí, obviamente, alguns talvez digam, mas Izzy, sendo o vídeo um pouco mais antigo, ele falou numa época em que não existia jurisprudência. Só que o texto da lei nunca faz essa distinção de qualquer maneira. Então, a interpretação dele, mesmo sendo entre 2016 ou 2019, que são as datas alegadas de quando o vídeo foi gravado, mesmo naquela época, o texto não trazia essa diferenciação. Então, é simplesmente uma interpretação criativa que diverge do texto da lei. Então, no papel de professor, a gente pode dizer inequivocadamente que isso simplesmente está errado. Tá vendo? É a soma de uma cena bastante perturbadora, descrita com riqueza de detalhes, em que a figura se coloca em primeira pessoa ali, em alguns desses casos. É óbvio que isso vai chocar. E aí, além disso, a interpretação legal que ele oferece para os alunos tá também errada. Lembra que eu falei que são numerosas as ocasiões em que ele faz esse tipo de metáfora? Tem um outro vídeo que eu encontrei aqui no Twitter, em que ele está basicamente ilustrando a diferença entre um simulado e a prova de fato, que é um assunto normal nesse tipo de curso. Aí ele vai, por algum motivo, e usa uma metáfora, mais uma vez, sexual. Ele diz que treino é treino, jogo é jogo, é que nem sexo. Para o homem perder a sua virgindade, aí no meio dessa fala, desse pensamento, ele descarrilha para uma tangente em que, mais uma vez, ele usa uma metáfora que envolve transar com o cadáver de uma mulher no necrotério. Amplamente desnecessário fazer esse tipo de comparação para ilustrar a diferença entre um simulado e a prova de fato do concurso. Nesse meio tempo, o curso se manifestou nas redes sociais e explicou que o professor em questão estava apenas imaginando cenários fictícios para então discorrer sobre os pormenores legais daquele crime específico. E eu acho que todo mundo entende isso. Ninguém, eu penso, estava interpretando essas falas como uma admissão de ter cometido aquele crime, a despeito do fato de que a linguagem usa a primeira pessoa. Mesmo com isso, eu acho que é evidente para todo mundo. Esse não é o problema, a meu ver. Eu não sei se eu estou sendo ingênuo demais, mas eu acho que todo mundo sabe que ele não está dizendo que ele fez aquilo, mas sim estão achando questionável o uso repetido desse tipo de metáfora, especialmente considerando que isso é uma pessoa de influência na formação de futuros profissionais dessa área, pessoas que vão ingressar nas incorporações policiais ao redor do Brasil. É digno de comentário, de crítica, que a gente questione que tipo de valores estão sendo aprendidos por essas pessoas que vão estar na rua, em tese, cumprindo o papel de proteger a gente. O tal professor fez uma live nas suas redes sociais para responder às críticas e ele, mais uma vez, enfatiza que eu sou professor, os exemplos são apenas de crimes fictícios para que a gente possa, então, debater como a jurisprudência funcionaria nesses casos. Na minha percepção, isso é meio que um espantalho. Como eu já estabeleci, eu não acho que as pessoas realmente pensem que ele está cometendo esses atos. Eu acho que estão apenas questionando a necessidade de usar sempre esse tipo de exemplo. E lembra que eu falei no começo que até a pedagogia desses exemplos é um pouco questionável, pelo menos de acordo com a interpretação dos tribunais, né? Teve aquele lance lá ele achar que o que determina o feminicídio, sem nenhum embasamento da lei, eu quero deixar isso claro mais uma vez, o texto não fala nada disso. Isso é uma interpretação freestyle dele. Ele acha que feminicídio é apenas se a pessoa transexual já passou pela cirurgia.
Não existe isso. E nesse vídeo, mais uma vez, ele demonstra que ele está interpretando de uma forma um pouco criativa. Porque ele fala que o que ele descreveu naquele vídeo nem pode ser considerado necrofilia. Aquilo seria vilipêndio de cadáver. E aí ele fala, novamente, enfatizando que é professor de direito penal. Então me parece que ele está agora estabelecendo qual é a diferença legal entre os dois fatos. E aí ele diz que para algo ser necrofilia, precisaria ter algum tipo de habitualidade, teria que ocorrer com alguma frequência. A primeira coisa que é importante citar, isso é recorrente em todo caso de personalidades que falaram algo muito absurdo e aí tem que responder pelo que falou. A versão que ele tende a falar para o seu núcleo de apoiadores e seguidores sempre é bem castrada comparada à versão original. Eu percebo agora que isso aqui são dois vídeos diferentes. Tem uma live em que... Esse é o problema de fazer o vídeo sem poder mostrar para... Tem uma live em que ele fala algumas coisas e tem stories do seu perfil pessoal em que ele também fala sobre o caso. Nesses stories, ele não entra em todos os detalhes minuciosos que eu mencionei no começo do vídeo, né? Que ele fala até da posição, botar a mão, sentir que tá quentinho, apoiar com travesseiros, colocar de quatro, toda torta, transar a noite inteira, na manhã seguinte usar o secador de cabelo para esquentar. Essa riqueza de detalhes, que é justamente o que torna a coisa perturbadora, ele obviamente não vai falar isso nos stories em que ele aborda a situação. Porque pegaria muito mal ele falar exatamente o que ele falou anteriormente. Ele tem que fazer parecer que foi muito menor e que a culpa disso tá sendo exposto agora é dos esquerdistas anencéfalos e retardados, que é o que ele, como ele descreve as pessoas que se chocaram com isso. O que é uma crítica esquisita. Porque quase sugere que só se revolta com isso quem é esquerdista. Ele vai e fala que esse crime, que estão chamando de estupro, ele vai dar aquela correção pedante, actually. Aí ele fala que, na verdade, isso não é estupro, porque a pessoa está morta. Isso, na verdade, é vilipêndio de cadáver, que ele define como um crime contra a honra da família. Isso é uma definição esquisita, porque o crime de vilipêndio de cadáver independe do cadáver ter uma família cuja honra pudesse ser ofendida. Então, novamente, pedagogicamente falando, essa interpretação não faz muito sentido. Mas ele fala algo ainda mais absurdo depois disso. Ele vai e corrige as pessoas que estão associando o que ele falou com necrofilia, dizendo que, aparentemente, necrofilia é apenas quando algo é recorrente, quando há um elemento de habitualidade. Vilipêndio de cadáver, de acordo com essa interpretação dele, seria o ato isolado e pontual, enquanto necrofilia seria a prática recorrente daquilo. E ele enfatiza que ele está falando no contexto de direito penal, o que me faz pensar que nessa fala ele acredita que existem duas tipificações, o vilipêndio de cadáver e então a necrofilia. E essa última seria... Mano, a gente vai estar trabalhando de graça para esse vídeo, com certeza, porque olha o tanto de coisa que eu tô falando. Puta que pariu. Voltando ao meu argumento. Ele parece pensar nesse vídeo que existem duas tipificações diferentes, vilipêndio de cadáver e então necrofilia. Vamos botar algum bip aí, porque senão, pelo amor de Deus, não vai pagar as contas aqui. Caralho. O problema, na verdade tem vários problemas aqui. Um deles é que agora o meu search no Google tá... Meu Deus, ontem à noite eu procurando. Crime crime vilipêndio, meu Deus. Alguém no FBI tá pensando assim, caralho, o Easy despirocou, que do nada tá pesquisando sobre necrofilia e os pormenores jurídicos. Curiosamente, a lei brasileira, no artigo 212 do Código Penal, descreve vilipêndio de formas que apenas tipificam o desrespeito com o cadáver, sem citar explicitamente sexo. O que leva alguns juristas a achar, então, que a lei brasileira, como escrita hoje, permite que alguém transe com o cadáver sem que aquilo necessariamente seja vilipêndio de cadáver, porque pode faltar o elemento de desrespeito intencional daquele corpo. Então, embora a jurisprudência e todos os artigos que falam disso enfatizam que isso é apenas uma imaginação, é um debate acadêmico. Pode, graças à forma como a lei não é específica, não fala especificamente do ato de fazer atos com cadáver, pode existir a situação em que alguém cometa esse ato mas não se enquadre como vilipêndio. Talvez necessitando então alterar a lei para incluir isso. Mas de qualquer maneira, parece evidente mais uma vez que o tal professor não sabe o que está falando, e o que é irônico, considerando que nesses stories em que ele está respondendo às críticas, ele chama todo mundo de retardado, de anencéfalo, de eleitor do Lula e de seguidores do Felipe Neto. Novamente, é estranho que você associe revolta com esse tipo de fala com a esquerda, quase insinuando que a direita acha isso ok. É um argumento sem sentido. Eu entendo que ele, como uma pessoa de direita, quer
colocar para o público dele que ele está sendo atacado por uma turba de esquerdistas malucos e apoiadores do Felipe Neto e eleitores do Lula, eu entendo que a ótica disso é bem mais fácil de defender pro lado dele. Mas, novamente, a gente volta porque eu falei no começo. Esses exemplos escabrosos que ele dá, ilustrado com uma riqueza honestamente perturbadora de detalhes, que eu sei que para ele é só engraçadinho. Na sala, o pessoal deve achar legal, ele deve ser aquele tipo de professor que a galera acha legal por ser irreverente. Só que não é difícil entender por que as pessoas se chocam com esse tipo de coisa acontecendo recorrentemente. É estranho que esses exemplos, além de serem chocantes, ainda levam os seus alunos a conclusões errôneas sobre o Código Penal. É estranho que, quando relatando o fato, ele omite justamente os detalhes que causam o choque. É estranho que ele associe a revolta com esse tipo de fala com um lado político, quando eu acho que, honestamente, qualquer pessoa que ouvisse aqueles exemplos se chocaria, a menos que esteja já predisposta a gostar do estilo irreverente dele. Algumas pessoas se excedendo, dizendo que o que ele estava fazendo chega a ser uma confissão, ele provavelmente fez. Isso para mim é leviandade e não é de se surpreender que o cara tenha então processado e até mesmo ganho as causas contra as pessoas que estão pegando algo que visivelmente é uma historinha que ele conta para chocar e vão lá e atribuem o crime a ele. Alguns até especulam que existe um método aí. Existem alguns influencers na internet que são mais famosos pelo o seu hábito litigioso do que pelo conteúdo que realmente criam. Pessoas que falam coisas flagrantemente provocativas, como uma isca para fazer alguém lá e se ceder e então cometer um crime de fato, ao passo de que a pessoa pode ir lá e processá-la com uma causa praticamente ganha. Porque se você vai lá e chama esse cara desses termos, se você dá esses adjetivos, se você atribui crime ao que ele está falando, a chance de você ser processado é muito maior. Resumindo o vídeo, é naturalmente bastante chocante ouvir de um professor esse tipo de cenário, ainda que imaginário, quando descrito com essa riqueza de detalhes e quando isso é recorrente. É estranho que esse mesmo professor, enquanto xinga os críticos de retardados e anencéfalos, eleitores do Lula e seja lá o que mais, aparentemente comete erros na interpretação jurídica que ele usa nesses exemplos. Essas metáforas que ele começa falando que jogo é jogo, treino é treino e simulado é uma coisa, prova é outra, é que nem transar, aí de repente, do nada, mais uma vez, entrando nessa... Eu imagino que ele é tipo aquele comediante stand-up que ele já entendeu que tem uma certa piada, um certo tema que ele aborda e extrai uma reação de risada, galera. Então, me parece, talvez, que a recorrência nesse tipo de fato não é nenhum tipo de admissão que ele fez isso, é simplesmente o público dele gosta dessas coisas e por isso ele retorna a eles frequentemente. Só que isso levanta um ponto ainda mais perturbador. A cultura que estimula esse tipo de brincadeira. Eu acho que eu não estou sozinho em pensar que dos nossos policiais federais a gente deveria exigir um nível um pouco maior de profissionalismo, de decoro. Então, esse tipo de coisa ser normalizada entre essa comunidade, eu não sei se estou sozinho nisso, mas me parece um pouco preocupante, talvez algo para se explorar. Como a pessoa que ajuda a normalizar esse tipo de coisa não está aparentemente disposta a revisitar essas falas e essas posturas, me parece que isso vai, como sempre foi o caso, resultar em absolutamente nada. É capaz que o curso dele acabe se tornando até mais popular por causa disso, porque uma coisa que a gente vê recorrentemente na internet é que às vezes o cancelamento vem para o benefício do próprio cancelado. Eu não acho que eu estou falando nada de absurdo em dizer que certos assuntos requerem um certo nível de respeito, um certo nível de decoro, especialmente das pessoas que estão treinando futuros policiais, que vão, na vida real, responder a esse tipo de coisa. Dizer que a pessoa vai ser um mau policial apenas porque riu desse tipo de coisa é obviamente um exagero. Mas, como dizia Peter Parker, plagiando o seu tio, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu não me sinto o babaca da história porque eu exijo que um policial, vendo esse tipo de conduta, ache que tratar do suposto assassinato de uma pessoa trans no momento do sexo é uma coisa que é de muito mau gosto, sabe? Mas, como sempre, coloque aí nos comentários o que você acha do assunto. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.